meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto novo que se chama folder. Folder é uma palavra escrita em inglês que significa folheto, brochura ou flyer, como é conhecido também. Ele é um documento escrito que tem uma ou mais dobras. São aqueles folhetos que a gente recebe nas ruas, onde nós temos propagandas de mercadorias e serviços, e geralmente eles são dobrados, tá? Eles são dobrados aqui, ó. Nesse caso aqui, esse folheto aqui, ele vai ficar desse tamanho, porque ele vai ser dobrado em 3 partes, onde ele vai caber mais informações, divulgação de produtos, imagem dos produtos, aquele que quer atingir o público que ele deseja que conheça esse produto. Então vamos conhecer. Ele é um documento escrito com mais de uma dobra, então ele pode ter uma ou mais. Pode ser informativo, simplesmente para informar as pessoas sobre algum acontecimento, algum evento, alguma mercadoria. Ou publicitário, para que ele possa atingir o maior número de pessoas, fazendo a propaganda dos produtos e serviços. Ele tem o objetivo principal de apresentar informações, instruir as pessoas sobre algum assunto, algum produto. Joia! O folder, ele também é conhecido como prospecto. Ele surgiu no meio de comunicação e publicidade como um artefato para fazer marketing e propaganda, para fazer as pessoas que chegam nas lojas, muitas vezes você não conhece todos os produtos que tem na loja. Então o folder, ele vai fazer a propaganda de um determinado tipo de produto ou serviço, para que a pessoa possa procurá-lo na medida que ela tiver a necessidade. Que às vezes ela não sabe que aquela loja, que aquele ponto comercial pode oferecer. O folder, ele é muito utilizado nas campanhas publicitárias também, porque ele consegue atingir um grande número de pessoas. Ótimo! O que o folder possui? Primeiro, ele possui capa, para que você conheça, é como se fosse o título do assunto que ele vai trabalhar, que ele vai fazer a propaganda. A mensagem interna, com ilustrações. Quando você abre o folder, você vai ver, ó, ilustrações das mercadorias, divulgação dos produtos, ou mesmo, quando no caso aqui nesse exemplo, ele está fazendo um informativo sobre o Bolsa Família. Então ele vai mostrar aqui as características de pessoas que utilizam esse serviço. E a última folha, né, a última página, que costuma conter os elementos, como número de telefone. Se você está vendendo um produto, por exemplo, o número de telefone da loja para você entrar em contato, o e-mail da loja, o WhatsApp, qualquer forma de contato que o cliente, ao ver e desejar o produto, ele pode estar em contato com a loja para ele poder conhecer os produtos e serviços. E algumas informações relevantes que possam levar o cliente a desejar ter aquele produto. Às vezes, muitas vezes ele não está querendo comprar nada, mas quando ele vai olhar um folder bem feito, bem divulgado, ele se interessa e acaba adquirindo o produto. O folder, ele pode ser tanto promocional como institucional. O promocional é usado para promover um determinado produto, ou seja, fazer a propaganda do produto, para que as pessoas, os consumidores, possam querer comprar esse produto. Institucional é quando ele é usado dentro das empresas, para divulgar, por exemplo, normas de segurança, para, por exemplo, esse período do Covid-19. Muitas empresas fizeram folders dentro das empresas para passar para os funcionários como se proteger, quais são os cuidados, a higiene que tem que ter, qual vai ser a rotina da empresa naquele combate ao Covid-19. Então, muitas empresas optaram por fazê-lo. É um meio de divulgar para os funcionários o tipo de serviço que a empresa também vai prestar, que a empresa também está atualizada sobre o que está acontecendo, e é uma forma de normalizar a empresa com a mesma mensagem. Então, ele pode ser tanto promocional como institucional. Folder, panfleto ou flyer. Qual que é a diferença deles? O panfleto é uma folha só. Nós já vimos isso até na disciplina de português. Nós tivemos muitas atividades analisando panfletos, vocês lembram?
Pois é, o panfleto é uma folha só, simples, onde tem a propaganda do serviço ou um panfleto educacional, que ele quer mostrar educação no trânsito, como combater a dengue, uma forma de instruir as pessoas a atitudes melhores. E o flyer é um produto também onde é escrito de um lado e do outro. Só o folder que tem uma característica especial, porque ele possui dobras. Quando ele dobra, quando você está escrevendo numa folha só, o espaço é menor. Quando você utiliza dobrado o papel, você pode escrever a mesma mensagem e mais informações do que caberia num panfleto ou num flyer simples. Por isso que o folder ele é mais utilizado pelas empresas, porque ele tem uma diferença básica, ele possui as dobras, tanto na vertical, você pode dobrar trazendo ele em pé, como você pode deitar na vertical e ter ele forma deitado, que a gente fala que é paisagem e retrato. Então, ele vai ter uma quantidade maior de informação, porque ele vai caber mais coisas nele. O formato e a proposta dele permite que sejam exploradas inúmeras ideias criativas, ou qual eles podem divulgar o serviço, mostrar imagens do produto, como utilizar, mostrar o que ele tem de diferencial do mercado, dos outros produtos que já são vendidos, e aí vai o quê? Acabar o quê? Prendendo a atenção do cliente e vai garantir que ele esclareça as dúvidas e ao mesmo tempo faz com que a pessoa deseje ter o produto. Quais são as características do folder? Então vamos ver. Primeiro, o tamanho e o formato. Por quê? Pode variar, conforme a imaginação de quem está produzindo ele. Pode ser pequeno, como pode ser um folder muito grande. Isso implica também no gasto de material, de papéis para impressão. Então, se fizer um folder menor, você vai gastar menos. Se fazer um maior, você vai gastar mais. É possível montar o folder em tamanhos personalizados, incluir as dobras e cortes especiais, tá? Isso eu já falei com você, depende do tamanho. Se você fizer muito grande, você vai gastar mais. Se você fizer menor, você vai gastar menos na impressão. Segunda característica, a intenção. É sempre fazer com que o cliente seja atraído por aquela peça que ele está vendo e queira desejar o produto. Então, na hora que ele vê o folder com as imagens, ele vai desejar ler, compreender o que está sendo falado, tirar as dúvidas que estão sendo faladas no folder e vai demonstrar o interesse indo até a loja ou entrando em contato com os vendedores para obter aquele produto. Depois, contraste de cor. Se ele for muito destacado, a leitura vai ser atrapalhada. Então ele vai ter que usar um contraste de cor que permita não cansar o cliente. Se você joga muitas cores ao mesmo tempo, você cansa. Se você só chama atenção para alguns detalhes e usa a maioria das letras numa mesma cor, você cansa menos o cliente. E aí o cliente vai ter interesse a ler. Se tiver uma coisa muito colorida, muito forte, o cliente não tem tanto interesse assim. A quarta característica, o tipo do papel, também vai influenciar na venda. Um papel muito fino, muito ruim de segurar, por exemplo, que até uma gota d'água e já está se desfazendo, ele não vai chamar a atenção do cliente. Por quê? Se a empresa quer fazer uma propaganda e usou um material de baixa qualidade, imagine o produto que ela vai querer vender. Então, até a apresentação, o documento, o papel, ela vai causar uma boa impressão no cliente e ele vai desejar comprar esse produto. Quais são os elementos que compõem o folder? Então, vamos conhecer quais são esses elementos. Observa aqui comigo que eu falei das dobras, como que fica o folder depois que ele está dobrado. Tá vendo? Dobrou uma parte, dobrou outra. Na verdade, se você contar aqui, são 6 páginas de informações. Ao passo que um panfleto, por exemplo, é uma página de um lado e uma página do outro. Aqui você vai ter mais informações, porque desse lado tem uma informação, do outro lado tem uma, aqui tem uma, do lado de baixo aqui vai ter outra, aqui tem mais e aqui do outro lado vai ter mais. Então você vai ter 6 páginas de informações. Ao passo que o panfleto você vai ter uma, no máximo 2. Então você vai conseguir divulgar mais coisas. Os elementos que compõem um folder, então vamos conhecer.
Além de pensar no visual, que ele tem que agradar quem ele, né, o cliente que está lendo, não cansá-lo na hora da leitura, ele vai ter que considerar alguns elementos que chamem atenção. Que na hora que você pegar um panfleto aqui, ou espécie do folder, você vai ter a vontade de ter o produto. Então, primeiro é a chamada. Quando um flyer está dobrado, fechadinho, é interessante que se forme uma mensagem, tá? Para chamar a atenção, uma chamadinha para chamar a atenção do cliente, para dar vontade de abrir e ler. Então, ele vai formar uma mensagem, uma imagem nas dobras, que conduz o cliente a querer ver o que está lá dentro. Então, ele vai ver a imagem aqui e vai despertar a vontade de ler o que está lá dentro. Depois, informações sobre o produto. Dentro dele, né, quando ele abrir o folder, ele vai ter as informações. Nessas informações, elas têm que ser as informações principais sobre o produto. Não dá para contar a história do produto todo. Mas para que serve, utilidade, como usar, todas as informações seriam necessárias, a pessoa tem que ter. O serviço ou solução que a empresa oferece, quais são os tipos de serviço que a empresa pode oferecer, porque às vezes você chega numa empresa e você não sabe o que ela faz. E aí ela perde cliente porque ele acha que não tem aquele serviço. Então todas as informações que puderem estar juntas, informações importantes que divulguem o produto que aquela empresa faz, né, e vende, então ela vai ter condições da pessoa querer desejar o serviço. E é um posicionamento recomendado. Por quê? É comum que as pessoas se foquem mais no que está na frente delas. Então, se você faz uma chamada bacana, que chame a atenção, ela vai querer ler. Nesse espaço das informações, deve apresentar tudo o que é importante. Por quê? Se a pessoa quiser mais detalhes, ela vai até a loja ou liga para saber o serviço, e aí ela vai ter outras informações. Mas tudo que puder de primeiro impacto é importante ter de informação. E o terceiro são contatos com a empresa. Na parte de trás, a última parte, ao final do folder, deve ter todos os contatos possíveis que levem, né, em consideração que a pessoa consegue entrar em contato com a empresa e com os funcionários, com os técnicos, procurando por aquele produto ou por aquele serviço. Todos os canais. Hoje em dia é muito comum você ter telefone da empresa, e-mail, WhatsApp de técnico, de funcionário, o serviço de atendimento ao consumidor. Por quê? Porque todos os canais vão levar essa pessoa, onde quer que ela esteja, a querer ter esse produto. E a forma dela querer ter é tendo contato, porque não adianta, você faz uma propaganda bonita, deseja aquele serviço, mas você não sabe onde que é, você não sabe o endereço, se é perto da sua casa, se é longe, você não sabe o telefone para você poder ligar, saber negociar o preço da mercadoria. Então, para isso, é necessário que tenha os telefones de contato. Ótimo! Depois que a gente aprendeu sobre o folder, você vai fazer no seu caderno essas perguntinhas aqui e respondendo com bastante calma, baseado no texto que a gente acabou de ver. Depois, as suas atividades. Hoje você vai fazer para nós um panfleto. Lá na atividade da produção textual, na página 13, lá no nosso livro de atividade. Você vai fazer com calma, com tranquilidade e vai completar o que é necessário. Então, respondendo direitinho, a número 1 você vai marcar aqui mesmo. A letra número 2, a A e a B, você pode responder aqui mesmo, também no espaço. Já a número 3 e número 4, você vai precisar responder no seu caderno para que a resposta seja completa. Lembrando que sempre você faça a leitura dos textos, relembre tudo que nós estudamos para você ir ativando os conteúdos na sua cabecinha. Sempre tirando as dúvidas, relendo, por quê? No primeiro impacto pode ser que não grave muita coisa, mas na medida que você vai lendo o texto, você vai se informando, você vai conseguindo fazer as leituras e assimilando os conteúdos. No próximo evento nós vamos corrigir, fazer a correção e tirar as dúvidas que ainda surgirem. Não se esqueça que o folder é uma forma de propaganda que a gente pode ter tanto de serviços sendo promocionais como institucionais. Muitas das empresas elas utilizam esse tipo de trabalho para divulgar até serviço para os próprios funcionários,
Porque tem funcionário também que não conhece muito bem a empresa que ele trabalha. Às vezes ele não sabe que os canais que ele tem para poder chegar em alguma mercadoria, algum tipo de serviço. E através do folder ele fica sabendo. Bom trabalho para você e até a próxima, meu anjo.